Estamos aqui mais uma vez na sala Isabel Pimentel de Castro Pinto, fazendo Neumann Entrevista semanal, desta vez com o desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, ex-ministro, professor, jurista, militante dos direitos humanos e agora também colaborador do UOL e na rádio CBN. É o professor Walter Fanganiello Mairovich, descendente de italiano e de judeu ao mesmo tempo. O professor Walter, doutor Walter, escreveu o seu último artigo no UOL a respeito de uma confusão que nós vamos abordar aqui da substituição do aposentado Ricardo Emanuel. Mas antes disso, eu quero conversar com ele sobre essa confusão criada pela tentativa do governo de combater as fake news, as mentiras, nas chamadas high-techs. Né? O Dr. Walter acompanha, inclusive, o movimento dessa legislação de fake news e high-techs nos outros países, né? Principalmente na Europa. Ele tem uma ligação com a Itália, porque ele é o presidente aqui no Brasil do Instituto Giovanni Falcone, que era o chefão das mãos limpas, uma especialidade dele. Eu quero, aliás, recomendar o livro dele sobre máfia, ganhou o Jabuti, do ano passado. Este ano, se ele tiver que concorrer na poesia, vai concorrer comigo. E aí, doutor Walter, o que é que você me conta aí da luta do governo brasileiro contra as mentiras das fake news nas high-techs? Olha, Nilmar, em primeiro lugar, muito grato pelo convite que você me formula, está no seu programa, conversando com você, que é um intelectual, é um escritor, é um poeta de mão cheia, e que eu torço para que vá para a Academia Brasileira de Letras, Obrigado, obrigado. Muito obrigado. pelo seu merecimento, hein? Pelo seu merecimento. Então, obrigado pelo convite. O Neumann, certa vez, nós já temos cabelos pintados de brancos, né? Nós pintamos de branco, né? Com calma, Mas com nós calma. somos com calma. E nós somos aí do tempo que os bichos falavam, as Na minha terra árvores chama de. comunicavam e Doutor Walter, na minha cantavam. terra chama no tempo do ronca. Não sei por quê, É, mas por aqui se fala muito do tempo do onça, no e, tempo do e no onça. interior de São Paulo, do onça. Então, mas em 1988, teve uma convenção sobre drogas, das Nações Unidas, e o então secretário da ONU, que era o Kofi Annan, já falecido, ele leu um relatório que foi feito e com muito cuidado, muito, muito acurado, que dizia que o sistema bancário internacional estava lavando dinheiro de drogas do crime organizado. Os banqueiros foram pressionadíssimos imediatamente e vieram com o Pacto da Basileia, onde se começa a esboçar aquilo que se chamou, uma regra que se chamou de dever de vigilância. E como isso pegou muito mal aos banqueiros na época, eles vieram com forte marketing que dizia o seguinte: antes de contratar com o seu cliente, verifique, apure. E então era nesse sentido e tinha o dever de vigilância. Ora, o tempo passou e se a gente pegar agora, por isso é que eu me lembrei, a gente está vendo fake news, nós estamos vendo, principalmente pelo pessoal do Bolsonaro, nós cansamos de ver, né? É,
problemas nas escolas, problemas de violação de direitos humanos, ou seja, a rede ou as big techs estão descontroladas da mesma maneira que o sistema bancário que eu citei como exemplo, que não tinha controle. E se criou, então, o dever de vigilância e os bancos com a regra do conheça o seu cliente. E aí Eu conheço o A conhecido. Suíça deixou de ser o paraíso Exatamente. das fugas de capitais, né? Com contas A, numeradas em código. a Suíça, que era chamada a Confederação Helvética de a Suíça lava mais branco, né? É. Saiu disso. E agora, se você verificar, até o Vaticano teve que se enquadrar, e se enquadrou. E não foi só pelo Papa Francisco, mas sim por uma pressão muito forte, porque senão eles não iam entrar no sistema. Então, você imagina alguém numa fila para entrar, por exemplo, nos museus vaticanos, que você pega um ticket, e é tudo com cartão de crédito. Então, não passa o cartão de crédito porque, vamos imaginar, o Vaticano está fora do sistema, como ficou 3 dias fora, muitos anos atrás. E aí se enquadraram, adotaram as regras mínimas e não estou dizendo que com isso não se lava mais dinheiro, né? Mas regras, dever de vigilância. O que a gente está vendo aí nesse universo telemático? Um controle zero, zero. Por quê? Porque essas grandes plataformas, elas querem um movimento, porque ganham com movimento. Isso caracteriza o abuso do poder econômico. Então, te oferece um serviço, mas socialmente presta um desserviço. Então, é assim que eu vejo esse quadro e da necessidade de se ter uma regulação. Agora, é bem feita ou mal feita essa regulação? Eu acho que a gente tem que trilhar um caminho seguindo exemplos internacionais. A Alemanha, que foi a primeira legislação contra a lavagem de dinheiro, ela também entra num momento de regulamentação, foi a primeira. E a União Europeia, todos os países membros da União Europeia, seguem o quê? Regras e essas plataformas têm o dever, atenção, dever de vigiar. Então, tudo isso vai no interesse público, no interesse da sociedade. Agora, o projeto está aí, já passou pelo Senado, mas já está totalmente modificado. E vai ter que, evidentemente, voltar ao Senado. Mas tem toda uma briga política. Mas o Brasil, quando tem esse projeto que está na Câmara, que está para ser votado, o que ele tem, ao meu ver, de positivo? É que ele não inova, ele simplesmente segue um modelo europeu. E está aí. Na Europa foi aceito e é operante. Segurança total, evidentemente, que não tem. E se Agora, não funcionasse, ficaria claro que as high-techs são mais poderosas financeiramente do que os bancos. Se os bancos entraram na disciplina, por que as high-techs não podem entrar? exatamente isso. Mas Então, tem, mas tem o jabuti, né? Você falou na aí, questão aí é um problema brasileiro. brasileira. Agora, como elas, brasileiro, porque quando elas entram, essas plataformas enormes, transnacionais, elas entram e começam a resistir, ou começam a lançar, aproveitando as redes e difundindo frases como, por exemplo, uma que eu anotei aqui, que se o projeto for aprovado, aqui está, pode piorar a sua internet. Agora, até que ponto você que é craque nisso, não? Você tem um dos maiores craques nisso, liberdade de expressão. Ora,
até que ponto eles estão, você vai falar em liberdade de expressão, ou eles estão fazendo propaganda, E propaganda chantagem. No caso e aí é chantagem. para deixar como está, porque eles ganham no movimento. Então, E porque essa. tem uma coisa, doutor Hum, Walter, a mentira vende, a verdade não. Eu até peguei agora aqui do meu amigo Jorge Zecol uma frase do Machado de Assis. Machado de hum, Assis dizendo o seguinte: a humanidade dispensa a verdade e abraça a mentira que lhe convém, que a agrada. Então, o que eles estão fazendo, veja bem, é, eu vou falar uma palavra forte, mas o que eles ficam fazendo? Eles ficam difundindo medo, difundindo aí uma situação que aterroriza as pessoas. Então, eles estão fazendo, não estou falando, a expressão é forte, não tem o significado, evidentemente, do terrorismo que a gente conhece, mas o que eles estão fazendo aqui é uma forma de cyberterror. Cyberterror. E tem uma coisa que é a seguinte: como são empresas muito poderosas, elas praticam assim, elas vendem planos que não entregam. Eu tive problemas com a minha fornecedora de internet, tive que mudar. E muda, mas não muda muito, porque são chantagistas, né? Porque são grupos muito poderosos financeiramente e monopolistas. Então você fica dependendo, eles vendem não sei quanto uma unidade lá, de, sei lá, 600, entregam 200. Quer dizer, isso aí deve estar previsto nessa legislação de regulamentação, né, doutor Val? Olha, essa última tentativa de se colocar aquilo que você chama de jabutis mostra que existe uma pressão muito forte também com relação ao próprio parlamento. Vamos falar na imunidade parlamentar. A gente sabe, e o Supremo já pôs aí um freio na imunidade parlamentar, à luz da Constituição, colocou esse freio. E, primeiro, ela é localizada no parlamento, e depois ela não é absoluta, e como a liberdade de expressão também não é. Então, tem lá um jabuti levando. O jabuti normalmente é usado quando se coloca uma outra coisa que não tem nada a ver com o assunto. Nós estamos falando de um jabuti lato sensu, tá? Em sentido amplo. Que se coloca lá uma emenda para dar uma imunidade. Isso parece que as pessoas não pensam. O que nós já vimos, o que nós já assistimos de fake news por parte de políticos? É uma coisa É. assim bárbara. É a Não mentira existe que você política falou. sem mentira. Não existe política sem fake news. Isso aí é uma extensão, quer dizer, é uma extensão da imunidade parlamentar de longe, não é nem de fora, de longe do palanque. O parlamentar tem imunidade, não sei se eu estiver errado, o senhor me corrija, tem imunidade no palanque, ou seja, ele tem imunidade na sua palavra cívica, na sua palavra Sim, política. Mas não tem imunidade para matar uma pessoa, por exemplo, como até já aconteceu. O pai do Collor matou é, sim. matou aliás, O o adversário do pai do Collor matou, tentando adversário. matar o pai, matou um inocente lá. Mas essa tentativa de colocar a imunidade é que desmoraliza o projeto. Então, eu pessoalmente acho que simplesmente tinha que negar isso aí de uma vez. Agora, como fazer isso se você assim atinge a comunidade parlamentar, a casta parlamentar? Esse é o grande problema do Brasil e que a gente, se tira esse projeto legislativo e veja o Brasil sem esse projeto legislativo. Continua a casta. Onde já se viu, Neumann, um desrespeito tamanho à Constituição. A Constituição estabelece a separação de poderes.
Está um projeto legislativo sendo discutido e tem lá já apoios do Supremo Tribunal Federal. Você já viu uma coisa dessa? O que o Supremo tem que ver com as calças? O que a cueca tem a ver com as calças? É, esse tipo de imunidade é danosa. A lei é positiva desde que ela imite as leis que dão certo, como a da Comunidade Europeia. Mas aumentar a imunidade parlamentar, criando a impunidade, o que, aliás, já aconteceu na transformação da lei da improbidade numa lei que favorece a improbidade. Né? Mas aqui nós entramos num tema muito delicado, doutor Walter, o tema da sua corporação. O caso do desembargador Mauro Arthur Medeiros Ribeiro Filho, que é suspeito no processo policial, na Polícia Federal, de venda de sentença traficante de drogas, junto com o filho, e que foi aposentado pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região de Brasília por invalidez, uma doença que não, segundo o próprio texto, não está na lei. O que não está na lei está onde? Está fora da lei, né, doutor Val? Está fora da lei. Eu escutei um comentário seu a semana passada dizendo exatamente isso, fora da lei. Mas é importante esse tema a gente lembrar que quem está sob processo administrativo disciplinar não se deve conceder aposentadoria. Por quê? Porque o sujeito, às vezes, pega uma aposentadoria para se livrar do processo administrativo, que pode lhe dar uma sanção grave. Então, essa história, durante algum tempo na magistratura, me refiro aqui em São Paulo, teve muito disso. O corregedor chamava e falou: olha, você se aposenta aqui, que é melhor para você, senão você toma um processo administrativo e é colocado em disponibilidade. Então, esse tipo de troca que não é ética, né? E não atende ao interesse público. Agora, o que se viu, eu não conheço o processo desse desembargador, não sei qual é a condição que ele está de saúde mental, física, eu não faço a menor ideia, mas deve se resolver antes o processo administrativo. E nós temos aí um Conselho Nacional de Justiça, que é de controle, embora seja de controle corporativo, porque a maioria são magistrados, o que é errado. Não é o chamado controle externo que se apregou, é um controle corporativo. É um controle Deve o interno. conselho, deve o conselho verificar esse caso e tomar as providências, inclusive, se for o caso, caçar, né? Senão o Agora, crime compensa, né, Nilton? compensa. O crime, aliás, compensa mesmo no Brasil. Agora, o doutor Walter escreveu um artigo brilhante no UOL a respeito da disputa da vaga de Lewandowski. Doutor Walter, com a sua experiência no judicial, o senhor conhecia essa modalidade em que o aposentado indica o seu sucessor no tribunal no Supremo Tribunal, no Tribunal de Justiça, como está acontecendo? O Lewandowski aposentou-se e apresentou um candidato, um assessor dele como candidato ao presidente da República? A única chave de leitura aí, eu coloquei nesse artigo que você está falando, fazendo menção, é a seguinte: é a única chave de leitura. É algo inédito. Aquele que está saindo da cadeira sugerir, usar um eufemismo, sugerir, não estou falando de pressionar, sugerir um candidato e sugerir para quê? Qual é a chave de leitura? Um Lewandowski que é filolulista, tá? Então, os votos dele são conhecidos. Depois daquele impeachment da Dilma, onde ele rasgou a Constituição e não aplicou a suspensão de direitos políticos que está lá expresso, e o povo precisou na urna reprová-la, não se elegeu. O Lewandowski, com esse perfil filopetista e com o presidente agora o Lula de volta, o seu
terceiro para um mandato legítimo, conquistado nas urnas que não são fraudadas. O que passa? Qual é a chave de leitura? A chave de leitura única. Olha, eu, Lewandowski, atuei dessa forma. O Lula já disse, e os petistas dizem, que de todos os indicados da Dilma e do Lula, fui o único fiel. Quer dizer, fui o único subordinado. Que fidelidade é essa? Então, ele apresenta um nome, dá a impressão que ele está apresentando um nome que é o garante da continuidade dele. É aquele que ele vai manobrar como se fosse um fantoche. Ele vai manobrar os cordéis. É a garantia, olha, põe esse que eu garanto. Isso é um horror, isso desmoraliza o tribunal, desmoraliza a justiça. É inédito isso. E que currículo no Supremo ele tem para se cacifar de tal maneira? Olha, eu coloco um. Ele fala, eu sou um garantista, e essa expressão me é muito cara, do garantismo constitucional, mas o garantismo do Lewandowski foi um garantismo do PT. Ele garantiu o PT. Então, No, se usa no uma caso, capa de. no caso, tem uma proteção, assim, digamos, de uma amizade muito Sim, fraterna, até no sentido de família, porque o Lewandowski filho é herdeiro do cara que vendeu o terreno onde se implantou a Volkswagen, riquíssimo. O irmão tomava conta dos imóveis da família e ele é, se tornou professor de direito e tal. A Marisa, primeira mulher do Lula, foi babá na casa de um parente dele. E é amigo da família. Então, só que desta vez, o amigo da família, o Leal, está tendo uma candidatura própria, quando tem outro ex-amigo da família, o Toffoli, e o advogado do Lula disputando. Ou seja, é uma disputa do nepotismo contra o familismo. Que disputa é essa? e o princípio constitucional é da impessoalidade. Então, é uma coisa inédita. Tinha um ministro do Supremo, Vitor Nunes Leal, você lembra bem, até pela obra dele, literária dele. Ele, Coronelismo inchado em voto. é, e ele foi para o Supremo independente e teve a compulsória, a aposentadoria compulsória por ato institucional dele e de outros no Supremo. Mas ele, um grande legado que ele deixa no Supremo, mas ele dizia uma frase que esse pessoal já esqueceu e hoje é tudo ao contrário. Ele falava que vaga ao Supremo não se postular. E a honraria é tamanha quando a pessoa é indicada que não se pode declinar a honraria. Então, não se postula e, uma vez indicado, não se pode declinar. Então, não se É, postula, porque o sujeito, de repente, é só surpreendido. Só para lembrar, Vitor Nunes Real é autor, talvez, do maior clássico sobre Não, sociologia política do Brasil, sim, Coronelismo e sim. Chá de Voto. E caçado, não foi caçado, teve uma aposentadoria compulsória decretada pela Caçado. ditadura, né? E teve um comportamento sempre exemplar. Então, ele é uma fonte em que um magistrado de atitude exemplar cita outro. Aqui, temos a honra de fazer isso aqui no nosso programa Neumann Entrevista. Então, Neumann, veja, não se postula. E o que a gente está assistindo hoje é candidatos correndo para baixo, para cima, é, montando lobbies. Por exemplo, o candidato Zanin, que eu vejo um problema do princípio constitucional, amigo do peito não pode, o amigo não pode indicar, né? Tem pessoalidade. Mas o Zanin
conhece o direito, tem a idade e tal, mas esbarra no problema dessa amizade. E o que que a gente assiste isso? Isso aí é. Ô, Neumann, para a nossa idade a gente sabe que a conta vem, a conta chega. Se o sujeito entra assim na base da amizade, por exemplo, o Toffoli entrou pelo Zé Dirceu, que é subordinado dele, e o Toffoli não se dá nem por impedido em processo do Zé Dirceu, nem por suspeito. Quer dizer, é uma avacalhação total. Aliás, isso graças ao Gilmar Mendes, né? Mas isso é um outro capítulo. Voltando ao ponto da indicação. É, acontece tudo isso, e de repente a Rádio Corredor, eu não sei se é verdade, isso só não sei se é boato, o que que é, mas o Lewandowski diz que está já na mira para uma embaixada porcaria, embaixada do Brasil em Paris. Coisa, É, coisa coisa que ninguém porcaria, né? quer. Mas é uma coisa Se que me ninguém oferecer, eu quer. recuso, cara, eu recuso. Então, fica essa coisa, de repente vem a troca. O Toffoli se deu muito mal, até por causa que ele é um sujeito da boquinha, né, com aquela expressão antiga. E ele quis se dar bem com o Bolsonaro, fez lá uns sabugismos ao Bolsonaro, viajou com o Bolsonaro, e isso aí começou a pegar muito mal. Mas ele também, que foi indicado pelo PT, veja bem, ele rasgou o direito natural, e a Constituição também, porque não dá, não dá. Uma pessoa que, vamos usar aqui, uma expressão mais romântica, é, quem tem coração, dá para negar o outro de ir ao enterro do irmão? Eu sou filho único, hein? Mas sinto o quanto dói você não poder ir ao enterro do seu irmão. Eu sou filho único, mas vejo isso como uma questão do irmão. Eu tenho vários irmãos que não são de sangue, mas são de coração. Se negar isso é contrariar o direito natural. E o Toffoli indeferiu o pedido do Lula para dar o último adeus ao irmão dele, o apelidado, não me lembro o nome, mas é o Vavá, né? Mais conhecido por Genivaldo. Vavá. Genivaldo Tito, né? Genival. Então, veja, e aí o Lula ficou louco da vida com ele, com toda a razão, com toda a Com razão. E todas as agora que o razões do Lula, mundo. Até pela inclusive à luz do experiência. direito. Doutor Walter, até pela experiência. Durante a ditadura, no quente pesado da ditadura, Lula preso no DOPS, dirigido pelo Romeu Tuma, morreu a mãe, Dona Lidu. O Lula foi num automóvel, até o Tuminha brinca no livro dele, o filho do Tuma, que o Lula foi na janela, coisa que nenhum prisioneiro tinha esse privilégio. O Lula dormia no sofá, mas isso não interessa. O que interessa é que na ditadura o Lula foi liberado da prisão para ir ao enterro da mãe. Agora, na democracia do amor do Toffoli, né? Porque o Toffoli é isso. O Toffoli, doutor Valdo, eu tenho um amigo muito querido que foi presidente do PT em Pinheiros e conheceu o Toffoli como garçom de uma Academia da Pizza, uma coisa assim. O Topos é puxa-saco do PT, só fez a vida inteira profissional dele, foi sendo advogado do PT, deve tudo a Zé Disseu. Agora, Zé Disseu não parece não estar muito bem com o Lula, pelo que a gente vê aí no noticiário. De qualquer maneira, a moça da Folha, a colunista da Mônica Folha, Bergamo. a A Mônica Mônica Bergamo. Bergamo, a Mônica Bergamo, que além da Folha também tem um programa da Bandeirantes, contou que o Toffoli foi ao encontro do Lula, ministro do Supremo, pediu perdão e o É, Lula fez que não ouviu, no que fez muito bem. E agora pensar que o Lula vai ouvi-lo para que ele vá para uma turma para proteger o Lula, até porque ele não vai conseguir proteger como o Lewandowski conseguiu. Rasurou até a Constituição, como o doutor Walter acaba de lembrar. veja, então o Toffoli sem musculatura agora, porque o juiz dentro do tribunal, se ele atua tecnicamente, ele tanto faz como tanto fez. Agora, o Toffoli, que tem uma toga marcada pela política, o que que ele vai? Ele pensa, eu
eu vou lá para uma Câmara onde estão dois filobolsonaristas, dava 3-2, eu vou me posicionar lá, e com isso eu ganho musculatura, eu ganho força política, e aí posso me aproximar de novo do Lula ou alguma coisa assim. Veja, por quê? Por que Neumann? Um sujeito sai da primeira turma e vai para outra turma. Por quê? E depois, no regimento do Supremo, se não tiver um mais antigo do que ele, é automático. E outra coisa, a presidente do Supremo não poderia indeferir nunca. Falar, olha, contraria o interesse público. Mas Agora, e com ela isso tem ele dá força uma. para fazer isso? Não, não Poderia tem até ter. meio legal. Mas não tem instrumento legal para fazer isso. O regimento não estabelece isso. Diz que não tendo mais antigo, vai, se pode permutar. Então, vai, vem, vai, vem. Então, mas e uma outra coisa importante. Com isso, toda a pressão contra o Zanin é que o Zanin ia para uma Câmara onde tem vários processos preventos com relação à Lava Jato. Então, vai para exatamente para a Câmara, que é a vaga do Lewandowski está aberta. E com isso, o que a gente está assistindo? Vai o Toffoli e abre uma cadeira dele para o Zanin, onde não vai ter assunto Lava Jato. Então, com isso, ele acha que até fez um favor para o Lula, porque o Lula, pelo que se diz, tá? E a Rádio Corredor é muito forte nisso, pelo que corre na magistratura, que acompanha isso de perto, o Lula quer o Zanin. Então, é, o Toffoli acha que abriu um caminho, uma vereda, a vereda Sabuja. Doutor Walter, o senhor falou aí no doutor Gilmar Mendes, o decano. O doutor Gilmar Mendes me lembra um bodegueiro que tinha no Mercado da Prata, em Campina Grande, o Joca Leite. O Joca dizia: se eu fosse interventor do mundo, eu acho que o nosso querido Lewandowski, não, o Mendes, o Gilmar, ainda não quis ser interventor do mundo. Mas no Brasil ele manda um bocado, né, não? Se o Eu senhor não acho. quiser falar. Não, eu acho que o Gilmar Mendes manda mais do que o Lula. O Gilmar Mendes, por exemplo, teve a última eleição para o Senado. Ele ligou para o candidato que tinha perdido e ainda deu-lhe uma descompostura, reprovou ele. Como é que você se atreve a colocar isso? Você falou da Mônica Bergamo, tem um outro artigo da Thaís Oyama que fala, veja, que fala do seguinte: nessa vaga vai o Zanin e o Supremo não aceitaria ou não reconheceria nenhuma, nenhum tipo de ação baseada aí, constitucional baseada na violação ao princípio da impessoalidade, que ele botou lá um amigo do peito. Então vai usando em ponto. Mas na outra, na vaga da Rosa Weber, isso ficaria para os próprios membros do Supremo escolherem e depois passar o nome para o Lula. E qual é o nome? O O que é o presidente do Senado. presidente do Senado, Rodrigo Isso Pacheco. está no artigo da Thaís Oyama e eu verifiquei também, pelo que se fala, é isso mesmo. Fez um jornal. Acabou o nosso tempo, doutor Walter. É uma pena, porque a gente ainda tinha um assunto grande a discutir sobre o judiciário, né? E que eu estou tratando no artigo que eu publiquei ontem, sexta-feira, dia 5, na Cruzoé, dizendo que antes de controlar as fake news, o governo precisava era arrumar um jeito de fiscalizar o Supremo, né? Porque o Supremo, como você disse, você já respondeu, você disse que o Gilmar, que foi indicado pelo Fernando Henrique, manda mais do que o Lula. Não sei se manda mais do que o Arthur Lira, mas mais do que o Lula, ele manda e agora eu tenho o aval do doutor Walter, a quem eu agradeço muito essa conversa muito cordial, muito engraçada, mas também profunda, uma aula aqui do que aliás, uma aula de ineditismo, das coisas que nunca aconteceram e estão acontecendo nesta
Democracia do amor. Ora, Neumann, depois dessa nossa conversa, eu vou pegar aqui o grande livro. A gente falou do Nunes Leal, do Vitor Nunes Leal, e você falou da grande obra dele. Depois, com ele concorrendo, tem o Raimundo Fauro, Os Donos do Poder. Os Eu Donos do Poder, outro vou clássico. tirar, outro clássico, eu vou tirar, vou botar, eu falo que era meu amigo saudoso, eu vou tirar o plural, tá? Então, vou botar Dono do Poder e vou colocar entre parênteses Gilmar Mendes. Não sei o que que o Fauno vai reclamar aí, vai me puxar a perna, o que que vai fazer, mas Não faça isso, doutor Fauro. Nosso amigo Walter merece que o senhor não faça isso. Muito obrigado, doutor Walter. É sempre um prazer tê-lo aqui. Voltará, voltará. Volta lá em breve, com certeza. Me meu dá mano, foi um esse prazer. privilégio. Na realidade, a gente usa muito faz ironias, né? É, o nosso lado irônico. E o Fauno me falava uma coisa que eu encerro, que é a seguinte: o mundo Fauno. Ele falou um dia me puxando a orelha assim, tá? Falou: Ô Walter, você faz muito ironia. No Brasil, você não pode fazer muita ironia, que as pessoas acreditam no que você está falando, hein? Bom, paro por aqui, tá? E eu paro por aqui agradecendo o privilégio, mais do que o prazer, um privilégio de ter a companhia e a sabedoria de Walter Fanganiello Maerovitch. Tchau. Então, um abraço, Neumann. Obrigado. Recomendações ao Príncipe Arthur. Grazie. Grazie.